Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil, estamos com dois convidados, né, pessoalmente aqui, o Samir Yazbek e a Paula Chagas Altran Ribeiro, falar de um projeto que liga a dramaturgia do Brasil e de Portugal, conversar um pouquinho sobre isso. Paula, vamos começar com você inicialmente. Como é que surgiu esse projeto, né? Como que ele foi idealizado? Vamos começar com você, depois o Samir vai complementando a prática dele. Acho que aí fica uma conversa bem agradável. Certo. Primeiro queria agradecer essa oportunidade, né, da gente estar aqui falando sobre isso. O projeto que chama Capitanias Dramatúrgicas, né, ele surgiu de uma vontade que o nosso grupo, que é o Centro de Dramaturgia Contemporânea, tinha de fazer uma troca de experiências, né? Então a gente via o Jorge Lorasso, que é um dramaturgo português que está fazendo doutorado aqui em Sanduíche, né, Brasil e Portugal. A gente um dia começou a conversar de maneira informal e chegamos à conclusão de que tínhamos muitas questões parecidas das coisas que os dramaturgos passavam aqui com os que passavam lá em Portugal. E aí dessa primeira conversa surgiu a vontade do grupo da gente poder desenvolver um projeto em parceria com os portugueses. Aí a gente idealizou o projeto e aproveitou um edital do Ministério da Cultura, do MINC, de difusão cultural, e inscrevemos o projeto no edital e tivemos a sorte de ganhá-lo. A ideia, basicamente, era poder escrever livremente, né, sobre essa relação. Então, teríamos alguns pequenos nortes, como viagem, descoberta. Temos tópicos maiores, vamos chamar assim. Mas bem amplos, né? Porque isso também de fechar muito o tema é algo meio difícil demais para os dramaturgos. E tivemos a parceria lá em Portugal da Universidade de Coimbra, via o Teatro Acadêmico Gil Vicente, com o Fernando Matos, o Micael de Oliveira e muitos outros dramaturgos. Tivemos 7 dramaturgos lá, somos em 7 aqui, 11 atores e 4 ou 5 diretores também de lá. Pudemos ficar lá uma semana na universidade, trabalhando em parceria intensa com eles. O grupo é formado pelo Luiz Indriunas, pelo Luiz Eduardo de Souza, Adri Canélio, Deni Maués. A gente convidou mais 2 dramaturgos, que é o Fábio Torres e o Marcos Gomes. E a ideia é que a gente pudesse ter também, além de mim e do grupo, alguém que pudesse vir e dar uma coordenada geral, que não fosse do grupo, né? E aí a primeira pessoa que a gente pensou foi o Samir Yazbek, que está aqui e vai poder falar agora sobre isso. Por que o Samir, né? Temos muitos dramaturgos que a gente gosta em São Paulo, enfim, poderiam ser outros, mas a ideia é porque o Samir tem, acho que, uma afinidade com a gente na ideia da estruturação do texto, dessa pesquisa, desse gostar muito desse texto dramatúrgico. O projeto me pareceu assim muito rico, né, em possibilidades, né, muito interessante, né, no sentido de que, primeiro, um tema difícil da gente fugir dele, e é um tema que está tão entranhado em nós que a gente quase que nem percebe, né? Quer dizer, a relação Brasil-Portugal faz parte do nosso nascimento, faz parte da nossa cultura. Não era algo que eu acalentasse, vou escrever uma peça sobre Fernando Pessoa, não era algo assim que eu, por exemplo, vou fazer uma biografia sobre, ou uma peça, uma biografia teatralizada, muito menos um recital de poesia. E eu achava, assim, acho que alguma coisa dentro de mim, quando a Paula me apresentou esse projeto, também bateu um pouco nessa corda, porque eu lembro que ao fazer a pesquisa e ao mergulhar no universo ligado à vida e à obra do Fernando Pessoa, eu só confirmei quantos e quantos temas correlatos, paralelos, e que se desdobravam e poderiam se desdobrar a partir desse universo Portugal-Brasil. O meu texto ele foi bem engraçado porque ele foi se modificando muito ao longo do processo e é um texto bastante diferente do que eu escrevi até agora. E acho que tem a ver com toda essa vivência que a gente teve lá. No começo eu tive a ideia da questão do nome. Aquilo me chamou muita atenção porque eu tinha ouvido falar que em Portugal você não pode dar qualquer nome para o seu filho. Você tem alguns nomes que tem uma lista das quais aqueles nomes podem sair. Você não pode inventar, né? Sei lá, 1, 2, 3 de Oliveira 4, ou sei lá, esses nomes. Eu fui na internet, peguei lá um nome que eu achei estranho, pelo menos para nós, que era o Queridalina.
E a partir disso criei uma menina que estava saindo de uma coisa contemporânea, que estava saindo daqui em busca das suas raízes, enfim. Porque isso também foi uma discussão que a gente teve bastante. O que vem em Portugal na cabeça, quando você pensa em Portugal? Hoje, a gente não conhece as músicas, a gente não conhece a produção cultural, a gente não conhece quase nada, se você for ver. Vem lá, né? O projeto chama Capitanias Dramatúrgicas, porque é um pouco isso. Na nossa cabeça ainda tem o que a gente aprendeu na escola. Eu sou e o fado, né? E a Maria Rodrigues cantando fado. E algumas pouquíssimas coisas. Roberto Leal, eu brincava, Roberto Leal mais próximo. Essa menina ia buscar isso lá, né? No momento de crise pessoal da vida dela e tal, ela foi. E o que ela encontraria lá, né? Ela tinha essa questão com o nome, porque era um nome muito estranho no Brasil. E eu e ela descobrimos lá que é um nome muito estranho em Portugal também, porque é algo que é um nome que não... E aí teve uma coisa que é boba, mas não é nada boba, é divertida, porque o queridalina, se você falar rápido assim, eles achavam que era ó querida Lina, porque Lina é um nome que se usa também lá. Então, para eles não fazia sentido aquele nome, porque é um nome muito antigo. Então, assim, o mote inicial da minha peça já não se sustentava, porque não era um nome estranho lá, no sentido de quando falava ó querida Lina, eles falam muito mais rápido, né? Era ó querida Lina. Então, isso já... Era uma frase, né? É como se fosse. Esse nome é um nome que está nessa lista, mas não é um nome realmente. Pouquíssimas pessoas utilizam esse nome lá. Ainda bem, né? Pra sorte deles mesmo. Eu vi que tem uma escola pública em Salvador que chama Queridalina não sei o que, então talvez seja um nome antigo, né? E, enfim, aí eu fui desenvolvendo o texto lá, eu li 2 cenas, uma delas era uma carta que ela escrevia. E no fim das contas aqui, depois que a gente reelaborou o texto, a gente teve mais 2 momentos desse projeto aqui no Brasil, eu já falo sobre isso, então eu transformei isso a partir da carta. Eu lembro até do Samir dizendo, nossa, como essa carta é bonita, e todo mundo falou disso, eu gostei muito. E aí a partir da carta eu desenvolvi todo o resto do texto. Então o texto passou a ser um texto de uma estrutura diferente, e feito por meio de cartas, quer dizer, não tem o que a gente chama de diálogo subjetivo, de um personagem conversando com o outro. Eles se falam por cartas, enfim, são narrativas desconstruídas, assim, né? Mas o nome dela tá mantido. Não. Não? Ela chama Nos Países de Nomes Impronunciáveis. O Samir pôde pegar ao fim dessa semana, imagina, a gente estava ali imerso, fazendo aquilo, né, muito intensamente, então esse olhar que ao mesmo tempo é de dentro, né, porque ele estava com a gente, também de fora, de uma pessoa que tem todas essas funções do teatro, que é isso também que fez com que a gente o chamasse. É um dramaturgo, né, que escreve seus textos, não tem medo de ser um autor de teatro, que às vezes a gente já isso é meio complicado. E também um diretor que tem que nunca vai deixar de ter essa visão um pouco de dramaturgo, né? Acho que o Samir pode falar um pouco disso. E além de tudo, agora teve coragem de subir ao palco, então virou um homem total de teatro. Então o Samir pôde pegar esse texto com o dramaturgo, junto com os atores, fazer uma leitura e poder dirigir aquela leitura de maneira a priorizar o entendimento e o desenvolvimento do texto. O que pode parecer, mas isso sempre é assim, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes o olhar vai só para interpretação, ou às vezes mais para encenação. Então esse olhar da minúcia, olha, então se aqui está acontecendo isso, nesse momento, eu acho que talvez essa cena nem precise ser lida. Então nesse sentido de olhar generosamente para o processo de criação do dramaturgo, que vai ser sempre em parceria com o resto dos elementos que vão estar em cena, não tem como isso não acontecer, mas podendo priorizar aquele nascimento daquele texto, né? Ele pode, por exemplo, eu escrevi uma cena, eu tinha escrito 3 cenas, eu tinha muita dúvida da terceira cena, porque era explicativa, talvez ela não precisasse estar ali, e o Samir corroborou isso, quer dizer, então a gente, é um luxo, assim, eu acho que deveria ser, todo o processo deveria ser assim, mas não é, né? Então ali a gente teve, eu digo que foi um ideal de um dramaturgo, porque você teve todo o tempo podendo fazer só aquilo, estava ali para escrever, em processo. Os atores e diretores não é que estavam ali para nos servir, não é isso, mas com a prioridade desse cuidado desse texto em processo, né? A gente não estava preocupado com a cena, mas com o texto. Não era uma encenação, mas a leitura é esse meio do caminho, né? Ela não é só o texto no papel, mas também ainda não é encenação. Então você consegue
Mas para isso você tem que ter bons atores, né? Atores que consigam, como o Samir falou, compreender aquilo. E até por serem portugueses, foi muito legal, porque você conseguia ver esses ruídos que foram muito diferentes do que seria aqui, né? Esse entendimento outro do texto, porque são linguagens... Qual a maior dificuldade, nesse sentido amplo da palavra dificuldade, foi exatamente esse que você está mencionando agora? Ou teve algum outro ruído no processo? Olha, foi, como eu falei, assim, sendo bem sincera, um sonho praticamente, porque foi tudo muito harmônico, né? O que muitas vezes pode não acontecer, tendo diretor, ator, e ainda mas eu acho que tinha uma curiosidade, acho que isso que o Samir falou, dessa relação Brasil-Portugal, ela tá tão entranhada na gente que muitas vezes a gente nem percebe, né? Então, a gente tem uma curiosidade muito grande, porque ouvimos falar de Portugal sempre, né? Na escola, sempre a gente fala português, né? Não fala espanhol, e isso também é engraçado, né? Porque é uma língua única aqui no nosso continente, mas ali a gente já percebeu uma curiosidade dos atores e de todo mundo em relação a nós e de nós em relação a eles. Um dos textos, ele falava jabuticaba, e os atores não conseguiam falar jabuticaba, e nem sabiam direito o que é uma jabuticaba, o que aqui, imagina, seria uma coisa banal. Então, desses detalhes, assim, semânticos, desses detalhes de entendimentos, foram se criando os textos e a própria conversa, né, que o Samir orientou. A ignorância nossa em relação à história do Brasil também se estende um pouco em relação à ignorância em relação à história de Portugal e da relação Brasil-Portugal. Quer dizer, foi muito estimulante ver os aspectos. Acho que você vai fazer entrevistas com os autores, né? Então é muito interessante ver os diferentes aspectos que foram pescados. Mesmo esses textos mais contemporâneos, eles têm características dessa percepção que eu estou dizendo a respeito de um aspecto, de uma faceta, de um episódio às vezes explorado em demasia pela mídia hoje em dia e ainda assim muito desconhecido, né, pela maioria das pessoas. Quer dizer, acho que aí depois, quando você for conversar com cada um deles, você vai ter essa oportunidade. Eu acho que talvez seja a coisa mais rica do projeto. Você podia deixar então um contato, Paulo, do grupo, o seu pessoal, quem que estiver nos ouvindo, estiver nos vendo, estiver interessado em falar com vocês, qual que é o melhor caminho? Então, a gente tem um blog que é do Capitanias Dramatúrgicas e ali a gente tem, enfim, tem todo o projeto que pode ser visto passo a passo, porque junto com a gente para Portugal foi a jornalista Teresa Dantas, e isso foi muito importante porque muitas vezes esses projetos acontecem muita coisa, mas a gente não tem tempo de fazer um retrato, né, de conseguir fotografar, filmar e depois pôr isso em site. Então a gente pensou nisso e levou a Teresa Dantas, que ficou lá passo a passo relatando, fazendo um relatório, enfim, disso tudo, né? E aí isso está no ar. A gente tem esse blog que é www.dramaturgia contemporânea, e aí Dramaturgia Contemporânea é meu site, olha, Capitanias Dramatúrgicas, e aí vocês podem acessar. E tem lá também o nosso contato. Então, quem quiser, a gente também está no Facebook, também tem Então deixa o contato de novo. É o www.capitaniasdramatúrgicas.blogspot. E então você pode entrar lá e vocês podem entrar, ver e entrar em contato com a gente. A gente tem também no Facebook e temos também um blog da companhia, que se chama Centro de Dramaturgia Contemporânea. Estamos também nas redes sociais e quem quiser entrar em contato, estamos abertos. Perfeito. Samir, para terminar, você quer deixar mais algum recadinho para a gente finalizar? Dar um abraço em você e todo mundo aí da rádio, desse programa importantíssimo, né, para a nossa cultura, para a nossa literatura, para o teatro. Parabéns aí pelo Obrigado pelo trabalho aí que você faz. Então falamos hoje do Capitanias Dramatúrgicas, né?
com o Samir Yazbek, com a Paula Chagas, Altano Ribeiro. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, é um prazer recebê-los. A gente vai conversar com os outros dramaturgos também que participaram do projeto. E quem sabe a gente pode fazer depois, né? Com mais gente, fazer uma mesa, alguma coisa, que acho que é uma reflexão, que acho que deve ajudar, inclusive, muito o Samir nessa coordenação. Né? De ver o que essas pessoas estão pensando, né? Inclusive sem ele na frente. Né? Quando a pessoa começa a falar coisas, né? Depois você vai descobrir. Isso é muito interessante. Meninos, muito obrigado por terem vindo. Até o próximo encontro, tá bom? Obrigada a vocês. Obrigado, um abraço a todos.